Hoje a gente vai conversar sobre minorias. E esse é um tema muito difícil. Tema de minorias. A gente, querendo ou não, na última live que a gente teve, dia 1º de agosto, a gente abriu o mês da juventude com a live sobre cancelamento. E querendo ou não, esse tema do cancelamento está mais ou menos ligado com minorias. Porque quando a gente fala a palavra minorias, você pode pensar em um monte de coisa. Pode deixar. A gente pode pensar um monte de coisa. Quando a gente pensa em minoria, a gente pode pensar em questão quantitativa, a gente pode pensar em número. Mas será que a questão de minoria é uma questão numérica? É uma questão de número? Ou será que a questão de minoria é uma questão de subjugados e dominados? O que será que é a questão de minorias? Hoje em dia, quando a gente fecha o olho e pensa em minorias, para mim, automaticamente vem o movimento LGBT. É algo automático. Eu acredito que para a maioria dos jovens e adolescentes é algo que vem automaticamente. Mas as minorias, elas não se resumem à questão sexual. As minorias, elas estão na nossa sociedade para mostrar os desfavorecidos, para mostrar aqueles que são à mercê da sociedade. Sabendo disso, nós, como juventude, bolamos o contraponto. O contraponto é exatamente essa série de entrevistas que a gente faz com a sociedade, para tratar sobre temas dessa forma. E hoje a gente vai falar sobre minorias. O Tiagão foi às ruas e procurou saber mais do que a galera acha sobre minorias. Tá no jeito? Então manda ver aí. A igreja é homofóbica? E sobre as causas sociais, ela está inclusa ou ela só discrimina? A igreja é machista? A igreja é homofóbica? E sobre as causas sociais, ela está inclusa ou ela só discrimina? Hoje nós estamos aqui, num lugar de Guarulhos, para responder algumas dessas perguntas com opiniões de pessoas aqui da rua. Você sabe o que são as minorias? Eu acredito que sejam aquelas pessoas que são menos ouvidas. Elas não têm uma voz ativa na sociedade, elas são desprezadas muitas vezes. Você acredita que no nosso país existe justiça social para eles? As mesmas oportunidades são para todos ou não? A minoria é mais excluída? Eu acho que não. Eu acredito que essas pessoas poderiam ser muito mais ouvidas. Acredito que isso esteja mudando por conta da internet, mas que é muito desigual ainda, com certeza. Você acredita que existem movimentos de instituições sociais, assim como a igreja, mas outros movimentos como ONGs, por exemplo, que ouvem essas minorias e dão assistências como a moradores de rua, homossexuais, travestis dentro dessa sociedade exclusiva? Nunca ouvi falar. Não ouvi falar, né? Com certeza, eu acredito muito que esse tipo de projeto e essas pessoas que pensam, por mais que seja um número pequeno, ainda existem sim muitos projetos sociais que auxiliam essas pessoas. Ou você acha que tem um preconceito? Não, acho que não tem preconceito por parte das igrejas. Os dois. Eu acho que tem muitas igrejas que... Eu mesmo frequento uma igreja, né? Que ela tem uma assistência social e ela ajuda pessoas que estão passando por necessidade. Mas eu vejo muitas vezes na minha igreja também gente com preconceito e com indiferença, né? Com o próximo, que às vezes está precisando mais do amor, do carinho, da sua ajuda do que da sua indiferença. Mas no âmbito social, você acha que eles precisam promover mais esses eventos ou é só uma função do governo, do Estado, ou, no caso, a igreja deve promover essas inclusões? Eu acho que ela deve promover, sim. Acho que ela tem grandes condições de fazê-lo, né? Inclusive, promover a política também, porque a igreja é uma formadora de opinião, seja ela católica, protestante, muçulmana. Então, acho que ela tem uma grande chance e tem o dever, sim. Exato. Era só isso, tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela resposta.
Top. Em sociologia, o termo minoria refere-se à categoria de pessoas diferenciadas da maioria social. A diferenciação ocorre por características étnicas, características sexuais, por características de idade, por deficiência. Então, questão de minoria e questão de diferenciação é algo implícito à nossa humanidade. Então, não é a cidade de Guarulhos ou a cidade de São Paulo. Não, a nossa humanidade faz essa diferenciação. Nós por nós mesmos, já fazemos essa diferenciação quando a gente se aproxima de alguém com um interesse, por exemplo, eu vou me aproximar de uma outra pessoa com um interesse em conseguir um emprego. Você tem interesses, você se aproxima por status, você se aproxima por afinidade de objetivo de vida. E você começa a excluir, a marginalizar, a deixar aquém aquelas pessoas que não fazem do seu ciclo de ideias, de pensamento, de ideologia. E isso forma essa diferenciação. E esse termo é usado, às vezes, para descrever as relações sociais entre grupos dominantes e grupos subordinados. Só que qual que é a grande questão de hoje em dia? Questão de minoria e questão da maioria. A questão hoje, que envolve a igreja e que envolve a palavra de Deus, é que tem surgido de alguns grupos minoritários um discurso autoritário, um discurso com viés político liberal, uma ideologia liberal. E esse discurso autoritário, liberal, ele tenta fazer com que as suas ideias, os seus ideais, se prevaleçam diante da maioria. E nós, como país democrático, nós queremos que os outros falem. Isso é democracia, os outros vão falar, a gente vai ouvir. Você tem o direito de se expressar, essa é a democracia. Só que hoje, a igreja ela tem vivido um tempo muito difícil, de posicionamento na palavra de Deus, de como se posicionar corretamente, de tentar, naquele politicamente correto, ficar bem com todo mundo. Você fica bem com todo mundo, você é o cara que, você fala a língua do LGBT, você é o cara que fala a língua do cara que é do cara que sofre o racismo, você é o cara de todas as tribos e raças, você é esse cara. E você não é só esse cara, como você concorda com todas as pautas que são definidas nesses movimentos. E nas nossas igrejas, não só os jovens, mas nós que já somos um pouco mais jovens, temos dificuldade de nos posicionar sobre esse tema. E, ao mesmo tempo que tem esse grupo minoritário, também tem um grupo majoritário, que, mais conservador, parte logo para a violência. Que, não é assim, que aqui é arma. É um grupo que resolve as coisas na truculência, é um grupo grosso. E aí fica essa questão no nosso país polarizada. Nosso país está polarizado, não só em questão política, mas também em questões ideológicas, e essa é uma delas. E a gente, como igreja, não sabe se posicionar, porque às vezes a gente fala assim, não, meu Deus é o Deus da graça, eu tenho que aceitar todo mundo. E aí depois a gente fala assim, não, mas o meu Deus é o Deus da justiça, Jesus é o Deus de juízo. E a gente olha as cartas de Paulo e a gente fala assim, meu Deus, o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8. E às vezes a gente fica sem saber como se posicionar. E esses dois grupos ficam lutando entre si no nosso país. Eu acredito que você já viu esse vídeo, mas eu queria que a gente olhasse esse vídeo mais uma vez, porque ele representa um pouco dessa luta. Um entregador de iFood,
chamado Mateus. Ele foi entregar o iFood e na entrega eles já sabiam ali entre eles que o cara a quem ele ia entregar era um cara que não gostava de motoboy. E o Mateus, ele foi entregar mesmo assim. E eu queria que a gente visse esse vídeo juntos, porque essa briga mostra muito de como que esses dois polos têm se atacado. Vamos assistir? Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. E você lá pra frente eu não sei. Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer no futuro? Desempregados? Você não vai de motoboy. E daí? Sabe Sabe quanto você tira por ser semana? analfabeto, Sabe quanto tira por moleque. semana? Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Chuta aí quanto você tira por mês. 2 mil. Fala pra mim, quanto 3 mil reais. O senhor quer ver aqui? Não. Você ganha o quê? 3 mil O reais? senhor quer ver aqui? Você não tem nem onde morar, moleque. Claro que tenho. Só porque o Entendeu? senhor Você mora. tem inveja, Só que o senhor mora dentro do Você tem condomínio. Eu tenho inveja uma da vida gente aqui, fora ó. daqui. Eu Você tenho tem uma vida. inveja disso aqui, filho. Pra que vocês vão ficar Você tem inveja, Porque eu não Porque quero que ele faça eu isso. pedi pra ele sair fora, não sai fora. E você tá esperando? Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você chamou? Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o Você tem senhor. inveja disso Eu posso ter a mesma coisa que o senhor. Eu posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito bem. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Mateus agora? Você vai mentir aí. O senhor dá tanto Você é valor em mim que analfabeto, nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa. A gente teve uma conversa com o pastor Ronan uma vez, e essa conversa que a gente teve, a live sobre o racismo que a gente fez, abriu um pouco os nossos olhos para o que essa comunidade negra tem sofrido. E esse caso foi um caso que chocou o nosso país. Aí depois, muitos artistas, celebridades começaram a retweetar, a colocar lá o vídeo e tal, olha o Mateus e tal, não sei o quê. E eu acho interessante, cara, que o cara que está oprimindo, ele fala assim, ó, você é um nada, o meu nome está na Bíblia. O cara oprime o outro, utilizando a palavra de Deus, o meu nome está na Bíblia, e o seu não está. E ele nem sabia o nome do motoboy. E aí o motoboy fala assim, não, o meu nome também está. Eu também estou na Bíblia, meu nome também está na Bíblia. E aí ele fica sem reação, ele não sabe o que falar, porque ele não esperava isso. E muitas vezes, dentro das nossas igrejas, a gente tem oprimido os outros, porque a gente não consegue enxergar no outro um olhar de igualdade, a gente não consegue ter esse olhar de igualdade sobre o outro. Porque a gente acha que a gente é crente mesmo, que nosso nome está no livro da vida, e o outro não está. Só que a igreja, nós como igreja, precisamos ser esse canal de transformação. Nós precisamos ser esse canal de mudança da vida dessa pessoa. No caso ali, o Mateus falou assim, não, o meu nome também está. Eu não preciso ser oprimido por causa disso, não preciso usar a sua religião para me oprimir. O meu nome também está na Bíblia, e provavelmente ele era evangélico também, e eu vi uma entrevista dele depois, e ele falando sobre isso, que a mãe dele fala para ele, Mateus, você é um lutador e tal, como que a confiança foi abalada? E como essa questão é uma questão da nossa humanidade, nós precisamos olhar para Cristo, porque Ele é o exemplo. Não adianta eu olhar para Paulo, não adianta eu olhar para Pedro, não adianta eu olhar para João. Eles vão falar coisas para nós, mas Cristo nos mostra em atitudes.
Eles escreveram, mas eles são humanos como nós. E Cristo, como Deus, nos mostrou como se portar com as minorias. E as minorias da época eram minorias diferentes das minorias que nós encontramos hoje, um pouco diferentes. Quem eram as minorias da época? Eram os pobres, eram os enfermos, eram as mulheres, eram as crianças, eram os samaritanos. E na caminhada de onde Jesus ia, ele encontrava essas pessoas no meio do caminho. E a galera ia seguindo Jesus. Nós vamos seguindo Jesus, e Jesus às vezes dá umas entortadas na gente, porque ele tem muita sabedoria no lidar com isso. Porque ele não só ouve e ama o pecador, como também quer que esse pecador se arrependa e mude de vida. A forma como Jesus tratou esses grupos minoritários nos serve de modelo para a nossa vida em sociedade, nos serve de modelo para que a gente tenha um exercício de cidadania mais otimizado, que a gente consiga trazer isso para a nossa cidadania, para a nossa casa, para o nosso contexto familiar de uma forma mais correta. E Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Ele ia e lutava contra todo tipo de opressão. Esse é o nosso mestre. Ele lutava contra os tipos de opressão. Ele lutava contra essa questão do Mateus. Com os pobres, por exemplo. Jesus, ele se deparou com uma sociedade marcada pelas diferenças sociais, com muitos pobres e mendigos. Assim como hoje, as pessoas que viviam nessas condições, que é algo comum na nossa sociedade, isso acarreta em exclusão, isso acarreta em marginalização social. E essas questões, como na época de Jesus, eram uma tônica da sociedade. Só que hoje a gente tem esse discurso cada vez mais em alta por conta da internet, como uma menina mesmo falou no contraponto. E Jesus, além de ter convivido com eles, ele nos ensinou a como olhar para essas pessoas, esses pobres, com um olhar de generosidade. Ele nos ensinou a olhar para essas pessoas sem esperar nada em troca. Porque às vezes a gente, como eu falei, a gente começa uma relação esperando coisas em troca. A gente se aproxima por status, a gente se aproxima com interesses, com segundos interesses. E Jesus, ele nos mostra para a gente se aproximar, fazer o bem às outras pessoas, aqueles que são necessitados, aqueles que precisam da igreja. Jesus, ele fala para a gente: igreja, acorda, tem gente que precisa de vocês. Vocês precisam mostrar o amor para essas pessoas, porque o amor vem de vocês, vocês vão receber o Espírito está em vocês, o mesmo Espírito que está em mim também vai estar em vocês. E ajudar o próximo não pode ser uma ação política, mas é uma consequência da graça de Deus na nossa vida. Tiago, na sua carta, ele fala assim, ele brada contra a acepção de pessoas. Tiago, ele brada contra a acepção de pessoas na sua carta, no capítulo 2. Porque nós não podemos fazer acepção de pessoas. Às vezes o olhar que a gente passa é um olhar de desprezo, é um olhar como se ali não tivesse ninguém. E a gente tem um ministério de ações aqui da igreja, e quantas coisas nós fazemos aqui na igreja para o próximo. Porque nós precisamos ter esse exercício de olhar para o próximo, parar de olhar para nós mesmos, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente almeja para a nossa vida, e começar a olhar mais para o outro. Porque é assim que a graça de Deus, ela é exercida na nossa vida. Não adianta você vir aqui na igreja, não adianta você ter as suas picuinhas com os irmãos
e você não transformar esse amor, essa comunidade aqui em graça e misericórdia para aqueles que estão lá fora necessitando de nós. Nós viemos para a igreja e nós fazemos fofoca, nós nos preocupamos com coisas que não tem nada a ver para nós preocuparmos. O mundo carece de nós, irmãos. O mundo precisa de nós. E nós somos a luz de Cristo nesse mundo. Não adianta a gente ficar aqui brigando, o irmão aí fecha a cara com o outro e não dá. A gente não pode perder tempo com isso. E isso mostra para a gente que o cuidado pelos necessitados não é a principal causa do Evangelho, mas o resultado do poder transformador nas vidas das pessoas, cujos corações estão abertos para a ajuda e para o amparo ao próximo. A gente não vira crente e começa a fazer ação social, porque crente faz isso. Não é ação social, não é isso. A gente, por causa da graça que nos alcançou, a gente não consegue olhar o outro da mesma maneira que a gente olhava antes. Isso muda. Essa perspectiva muda. Não é agora eu virei crente, agora eu tenho que entrar no Ministério de Ações Sociais. Não é isso. Não é isso ser igreja, não é isso o ID de Jesus. A grande comissão não foi essa. A grande comissão é para a gente mostrar o amor para o mundo, baseado na palavra, com discernimento da palavra, aprofundado, amadurecendo na palavra. Porque não adianta você querer discutir com o mundo sobre minorias, com aquilo que você tem em mente, com o que você estudou. Você tem que se fundamentar na palavra de Deus. Ela que dá o discernimento para você ser luz de Cristo. Com os enfermos, Jesus ele não enxergava só a doença. Um bom médico é aquele que chega para você e troca uma ideia com você. Se você vai no médico e ele te trata com desdém, te olhando só a sua doença, você fica meio chateado. Mas quando o médico chega e olha o paciente doente, aí esse médico é um médico que faz um trabalho excelente. E você fica até feliz com o tratamento de um médico bom. Esses são os bons médicos. Os médicos ruins são aqueles que te tratam como uma doença. E Jesus é esse médico dos médicos que não enxerga só a nossa doença. Ele olha também a nossa condição espiritual. Ele olha a condição da alma das pessoas. E ele não cura só as questões físicas, mas ele quer ter uma cura muito mais profunda. Em Mateus capítulo 8, Jesus está caminhando, descendo do monte, e aí vem um leproso, e vocês já sabem que leproso naquela época não podia chegar perto. Ele era impuro, ele tinha que viver totalmente à margem, ele tinha que viver distante da sociedade. Ele não podia viver em comunidade. E Jesus simplesmente toca no leproso. O leproso vira para Jesus e fala: eu quero ser curado. E aí Jesus toca nele. Porque Jesus ele se importa com a vida, com a questão espiritual. Há quanto tempo será que aquele leproso não recebia um toque de alguém? Há quanto tempo aquele leproso estava longe das pessoas com quem ele amava? Há quanto tempo? E Jesus ele consegue enxergar essas questões muito além da doença. Ele olha para aquele leproso e fala assim: eu vou te curar, eu vou tocar em você. Você não precisa só da cura física, você também precisa de uma cura espiritual da sua alma. Vamos tratar isso. Esse é o ambiente
onde há cura. Esse é o ambiente onde Deus quer transformar vidas. Não é um ambiente onde as pessoas são oprimidas. Não é um ambiente onde o seu erro é apontado e você é colocado para baixo. Não é isso. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer um ambiente onde a gente possa tocar uns nos outros, porque a gente reconhece a fragilidade, a gente reconhece aquilo que o outro precisa. É isso que Deus quer de nós. Porque sendo assim, nós vamos ser iguais a Cristo. Ser discípulo de Cristo é imitar as suas atitudes. Da mesma forma com as mulheres naquela sociedade, na sociedade da época. Hoje a gente tem uma luta do feminismo que também é, de certa forma, atrapalhada por alguns grupos que deturpam um pouco a essência do movimento. E naquela sociedade da época, a mulher ela tinha uma posição de inferioridade. A mulher ela tinha uma posição de anonimato. Ela não tinha poder de fala. Era difícil uma mulher falar naquela época. Muito difícil. Mas Jesus, ele quebra os paradigmas, ele quebra os estigmas, porque ele se aproxima das mulheres. Ele se aproxima das mulheres, de mulheres samaritanas, de mulheres pecadoras que carecem da graça dele. Ele se aproxima dessas mulheres. Ele recebia os atos de bondade e apoio financeiro que as mulheres davam para ele, para o ministério. Ele estendeu a sua graça às pecadoras e às rejeitadas pela sociedade, como aquela mulher que ia ser apedrejada. E ele falou, não, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Porque para aquela sociedade, morreu, era uma mulher, não tinha problema. Mas Jesus, ele vai ao encontro daquela mulher para não só salvar a vida dela, mas como também para mudar a história dela. Porque Jesus vira para ela e fala assim, minha filha, olha só, preste atenção. Beleza, você foi salva, mas mude de vida. Tenha uma nova vida. Mude as suas atitudes, mude aquilo que você entende como estilo de vida. Mude isso. E Jesus vai ao encontro dessas mulheres. E aquela mulher do vaso de alabastro. E está na reunião ali na casa do fariseu, em Lucas capítulo 7. E Jesus, a mulher chega, você conhece a história. Ela chega e derrama o perfume aos pés de Jesus. E os homens olham para ela e falam assim, se Jesus soubesse quem que é essa mulher, ele nunca deixaria ela fazer essas coisas. E aí Jesus vira para Simão, a primeira pergunta que Jesus faz para Simão é, vês essa mulher? Você enxerga essa mulher? Você enxerga essa pessoa que está aqui aos meus pés, entregando a sua vida, entregando aqui, rendendo a mim uma homenagem. Você vê isso? Você vê essa mulher? Ou você só enxerga um objeto? Ou você só observa um objeto sexual? Como é que você enxerga essa mulher? E Jesus, ele vai mudando aos poucos o contexto, vai mudando um pouco a visão da sociedade sobre as minorias. Assim também com as crianças, naquela época, no início do século I, no século I, a sociedade ela tinha uma influência muito grande
da sociedade romana e da sociedade grega. E era comum que as crianças fossem consideradas subdesenvolvidas, que as crianças não fossem consideradas plenamente humanas, que elas não fossem consideradas dignas. E até por isso, algumas questões como o aborto, algumas questões como o infanticídio, o abandono eram questões corriqueiras. E Jesus entra nessa sociedade. Mas Jesus ele vira e fala assim: não deixem que as crianças venham a mim, porque delas é o reino. O que eu estou tentando falar para vocês já pertence a elas. Delas é o reino dos céus. Vocês não conseguem entender, mas já pertence a elas. Isso muda, dá uma revirada na nossa cabeça. E por fim os samaritanos, porque havia uma relação de ódio entre samaritanos e judeus. E Jesus ele pega um exemplo do bom samaritano em Lucas capítulo 10, porque poderia ser só o samaritano, mas como é uma questão de racismo, a gente tem que falar que ele é bom, como se um samaritano não fosse bom. E Jesus ele pega essa questão do samaritano para mostrar que enquanto o levita, enquanto o sacerdote iam para o outro lado da rua para não assistir aquele homem que precisava de ajuda, em Lucas capítulo 10, o samaritano parou para ajudar. E muda um pouco a nossa concepção. Jesus ele conversa com uma mulher samaritana no poço. Jesus ele vai caminhando e no caminho ele vai mudando as nossas percepções. Ele vai mudando a nossa forma de olhar para o próximo. Não com um olhar de relativização. A igreja não é feita para relativizar o pecado. A igreja não é feita para relativizar o erro. Aqui a gente não flexibiliza pela graça, não é isso. Mas Jesus mostra para a gente que no caminhar, às vezes algumas posições, algumas ideologias que já estão tão marcadas em nós, que a gente oprime o outro sem perceber, na nossa fala, coisas que já estão impregnadas, que a gente já foi ensinado dessa forma. Jesus ele vai ensinando para a gente a como olhar para o próximo. Thomas Trask, provavelmente você já escutou essa frase, que a igreja ela não foi criada para ser um museu, mas ela foi criada para ser um hospital, para ela ser uma estação salva-vidas. A igreja precisa ser esse ambiente onde a gente tem os ouvidos abertos para ouvir o próximo e tratar aquilo que precisa ser tratado. Como que a gente pode, então, tratar as minorias? A gente pega os exemplos de Cristo, a gente pega a sociedade de Cristo na época, e a gente pensa na nossa sociedade hoje. Negros, mulheres, LGBTs, religiões afro. Será que você precisa ir lá na região afro e ficar oprimindo a religião afro? Essa é uma questão muito complicada, irmãos. Muito complicada. Porque a gente precisa ser firme na palavra, mas com os ouvidos abertos para o próximo. Firme com as nossas convicções, mas olhar para o próximo, para o pecador, com um olhar de que
você também, na condição de pecador, foi alcançado por uma graça que transforma. A gente precisa olhar para o próximo dessa forma. A gente precisa olhar para a minoria dessa forma. E como que a gente trata as minorias? Primeiro, entendendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus, todos nós. Jesus, ele tratava as minorias dessa forma porque ele entendia o que estava escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando Deus criou o mundo e criou o homem à sua imagem e semelhança. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E por causa de Adão, todos nós pecamos, todos nós, e carecemos da graça de Deus. Ele não via, o mestre via nas pessoas, ele olhava para as pessoas por esse prisma da criação. Ele olhava para as pessoas sobre essa ótica. Ele olhava para as minorias sobre esse olhar da criação, de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Todos nós aqui somos pecadores, irmãos. Se entra o irmão aqui que carece da glória de Deus, nós precisamos mostrar para ele a glória de Deus, não oprimi-lo. Todos nós carecemos da glória de Deus. Ele não olhava com acepção, ele não olhava status, ele não olhava sexo, etnia, posição na igreja, ele não olhava essas coisas, ele olhava o valor como ser humano, ele olhava o valor da pessoa, e não olhava as coisas que são externas. Ele olha a questão do desígnio divino de criação. Queria abrir com vocês Gálatas, versículo 3, versículo 27, versículo 28. Gálatas, capítulo 3, versículo 27 e 28. Tem como lançar aí? Lança aí, porque com as pessoas que não estão com Bíblia, para acompanhar com a gente também a leitura. Gálatas 3, versículo 27 e 28, diz assim: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nisso não há judeu nem grego, nem servo, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Somente esse conceito bíblico de unidade faz com que a gente tenha um olhar para o próximo de compaixão. Como é que a gente pode tratar as minorias? Com dignidade e igualdade. Somente esse conceito bíblico da criação pode sustentar o sentido da vida.
a dignidade humana e a igualdade entre as pessoas. Se todos nós partimos de um Criador, se todos nós viemos da mesma origem, não há razão para termos disparidades, não há razão para termos um grupo superior e o outro inferior, não há razão para isso. Quando nós temos essa questão bem fundamentada, de que somos a imagem e semelhança de Deus, e que devemos tratar o outro com dignidade e igualdade, aí sim é um ambiente onde o pecado é tratado. Esse é o ambiente, irmãos. Não é um ambiente onde você quer falar. É um ambiente onde você escuta e mostra na palavra de Deus a mudança necessária. Só assim a gente consegue conversar e mostrar a luz para grupos minoritários. Porque é difícil. Muitas vezes os grupos querem e utilizam esse politicamente correto para abafar a voz da igreja. Mas a gente não pode confundir flexibilidade em ouvir com flexibilidade nos conceitos da palavra de Deus. Nós temos que crescer em maturidade espiritual, em maturidade bíblica, para poder mostrar a salvação para o mundo. Eu convido você a fechar seus olhos nesse momento. E a revisitar algumas questões que você já tem como fundamentadas na sua vida. Será que você tem sido um representante da igreja que é um machista? Você tem sido um representante da igreja que é um racista? Você é um representante da igreja que é um homofóbico? Será que, como naquele vídeo ali, você tem usado a palavra de Deus para oprimir o próximo? Será que o pecador, ao entrar naquela porta, aqui na PIBG, ele tem um ambiente favorável para rendição? Você é o agente transformador de Deus. Você é esse agente, querido. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela Tua palavra, Pai, que é imutável, pela Tua palavra, Senhor, que nos transforma, pela Tua palavra, Senhor, que não só conforta o nosso coração, mas que nos confronta, porque o confronto é algo que é importante para nós, Pai. Nós nos acomodamos na nossa experiência cristã. Nós precisamos ser confrontados pela Tua palavra diariamente, Senhor, porque diariamente erramos, diariamente pecamos. E eu te peço, Senhor, que aqui nessa igreja a gente consiga olhar para o próximo, a gente consiga olhar para o marginalizado, a gente consiga ter esse olhar de compaixão, ter esse olhar de amor, de graça, de bondade para com os outros, ó Pai. E que esse olhar, essas atitudes possam revelar como que o Senhor transformou a nossa vida, como que o Senhor nos alcançou, como que nós somos dependentes da Tua graça, Senhor. Que a gente entenda que não há mais servo nem livre, que não há mais macho nem fêmea, mas que nós todos partimos de um Criador. Todos nós somos imagem e semelhança do Senhor. E que esse amor
possa nos alcançar diariamente, Pai. Eu te agradeço, Deus, pela vida dos meus irmãos aqui. Te agradeço, Deus, pela vida dessa igreja, Senhor. Porque mesmo nesse tempo de pandemia, a gente tem trabalhado, a gente tem colocado esse amor em prática. Muito obrigado, Deus, por isso, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida do nosso pastor, Deus, que tem uma visão missionária para a tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida dele, Senhor. De alcançar aqueles que são necessitados, os ribeirinhos, Senhor, que estão lá naquela tribo, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, porque nós temos um pastor que tem essa visão, Senhor. E eu te peço, Pai, que nós como igreja estejamos alinhados com Ele, para que nós façamos com que o Teu nome seja reconhecido e conhecido aqui em Guarulhos, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, um espírito de imposição, mas coloca em nós sabedoria para colocar diante das pessoas as nossas convicções bíblicas, Senhor, em nome de Jesus. Continue nos abençoando, Pai. Amém.